Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Fernanda é do Rio de Janeiro e tem uma padaria. Eu adoro padaria, mas isso não vem ao caso. Quando ela tinha 8 anos de idade, ela tomou um choque elétrico muito forte em casa. Um choque elétrico. Por mais que ela tentasse se soltar, ela não conseguia. Por mais que ela tentasse gritar, a voz dela não saía. Ela perdeu a consciência e teve uma EQM. Como temos feito, dividimos essa entrevista em 2 partes, ambas publicadas hoje, sendo que na primeira parte ela nos conta a sua EQM e na segunda parte responde às nossas perguntas. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, comentem, se inscrevam no canal, pois isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Vamos conhecer a história da Fernanda? Você vai amar. Bom proveito! Bom dia, Fernanda. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós a sua experiência de quase morte. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga o que você faz e onde você está falando e nos conte tudo no maior detalhe que for possível sobre a sua experiência. A palavra está com você. Muito obrigado. Bom dia, Carlos. Antes de me apresentar, eu gostaria de agradecer pelo canal e pelos estudos, que não só em ajudar as pessoas que buscam respostas, que tiveram essa experiência de quase morte, também outras pessoas que buscam sobre parentes que tiveram a experiência ou que já partiram, que é o caso da minha prima. Eu cheguei no canal intermédio da minha prima, ela hoje mora em Portugal. No início da pandemia, ela perdeu a avó, e ela não conseguia se conformar com isso, e ela queria saber onde a avó poderia estar, se tinha um outro plano ou qualquer coisa do tipo. E ela me ligou, ela lembrou, ela chegou pela internet, alguns estudos, pesquisa, ela chegou até o canal, e ela me ligou, falou: prima, me conta a história do choque, porque foi há 33 anos atrás. Isso já estava esquecido um pouco na família, A gente conversou, a gente comentou muito no início, mas no decorrer do tempo isso foi esquecido. E ela me perguntou: me conta sobre o choque. E aí eu contei, ela muito atenta, porque ela já tinha visto, ela já tinha mais propriedade para entender o que eu estava falando da experiência de quase morte, porque ela viu outras no canal. E ela falou: olha, eu estou seguindo esse canal, um estudo, e eu acho muito interessante, e eu gostaria que você também falasse com eles, E foi quando eu entrei em contato com vocês. Então, eu acho muito interessante, e no meu caso, não só pela ciência, mas também pela religiosidade que eu vou, espiritualidade, que eu vou mostrar o porquê que eu acho isso, Então, eu me chamo Fernanda, eu tenho 41 anos, sou do Rio de Janeiro, eu tenho 2 filhos, um de 23 e uma de 8 anos, e a minha experiência de EQM aconteceu há 33 anos atrás, quando eu tinha 8 anos. Eu morava numa casa com os meus pais e o meu irmão mais velho, e essa casa, e a minha mãe recebia a visita da minha tia, e todas as vezes que ela recebia a visita da minha tia, era aquele almoço, preparava o almoço, café, bate-papo, e ela ficava mais entretida ali, e as crianças, e a gente ficava ali mais solto, de vez em quando até a minha mãe olhava assim, como para repreender, mas a gente queria mesmo brincar. Então, nesse dia, a minha tia estava vindo para casa, e a minha mãe foi até, são informações que depois a gente vai juntar e vai entender. A minha tia estava vindo, e eu morava numa rua onde a outra era subida, que a minha tia saltaria do ônibus ali. Então, a minha mãe foi até a esquina para aguardar ela chegar, e nós ficamos ali, eu e meu irmão, brincando no portão de casa, que era 2 casas ali onde minha mãe estava, enquanto ela subia. Nisso, subiu o pai com o menino, da mesma idade que a gente, e ficamos brincando ali na rua. Então, minha tia já chegou, desceu do ônibus, minha mãe falou: olha, vamos entrar, porque agora eu preciso fazer minhas coisas e eu vou deixar vocês no quintal e fechar, porque não tem como ficar na rua sozinho. E só que esse menino que estava brincando com a gente, comigo, com o meu irmão, o pai estava com ele. E a minha mãe falou assim: os meus filhos vão entrar. Aí o pai deixou que o filho dele também entrasse com a gente. E foi para casa, que eram 2 casas acima da nossa casa. E ficou eu, o meu irmão e esse menino brincando no quintal de casa.
Eu não lembro da fisionomia desse menino, eu não lembro do nome desse menino, eu só sei que ele tinha basicamente ali a mesma idade que a gente, e ficamos ali brincando. Eu morava numa casa onde a frente da casa era o quarto, a varanda, e tinha aquele corredor lateral que lá no final era a porta que entrava para a cozinha, que era onde a minha mãe estava com a minha tia, fazendo o almoço, conversando, coisa e tal. E nós ficamos brincando ali na frente da casa. Meu irmão, muito levado, falou assim, olha, eu vou comprar sacolé, vou pular aqui o muro, vou comprar sacolé e vocês ficam aqui brincando que minha mãe não vai nem saber. Tudo bem. Ele pulou o muro, foi comprar e a gente ficou brincando ali. E eu me lembro bem, assim, eu tenho essa memória bem viva da casa, né? Porque era essa casa da frente e... para completar, o meu pai trabalhava durante a noite e ele descansava durante o dia. E ele estava, nesse momento, dormindo no quarto com o ar-condicionado ligado. Então, antigamente, eram aquelas grades, não sei se vai lembrar, aquelas grades que não eram coladas na janela, eram aquelas grades de ferro que vinham e faziam aquela bola assim. Então, o meu pai, como era uma casa alugada e ele não queria cortar a parede, ele simplesmente apoiou o ar-condicionado na grade e fechava e dormia. E ele estava dormindo nesse momento. E eu lembro da gente ali brincando, meu irmão pulou o muro, foi comprar lá um sacolé e a gente ficou ali brincando. E eu vi um pregador no chão. Eu, pequena, subi, segurei com uma mão, com essa mão mesmo, na grade. Botei a perna, porque eu era pequena, não dava altura, coloquei a perna na parede e com a outra mão o pregador eu coloquei na corda. Quando eu voltei, o ar-condicionado ficava, né, apoiado nessa grade de ferro e ele estava passando corrente elétrica. Então, nesse momento, eu tomei uma descarga elétrica e eu fiquei grudada, né, eu fiquei ali presa. Então, eu começo a tomar o choque, e aí eu começo a tentar gritar, né? Eu acho que eu estou gritando, mas depois as pessoas me falam que eu não consigo. O menino falou que eu não conseguia gritar. Eu só abria e fechava a boca e eu tentava empurrar para sair, para soltar a perna, né? O pé na parede. E a parede era aquela que é chapiscadinha, então chegou a machucar o meu pé. E até hoje, eu não sei se você consegue ver, mas até hoje eu tenho a marca aqui, porque isso aqui ficou enorme, grudou assim, depois quando a minha mãe conseguiu me tirar. Então, assim, a única coisa que eu lembro desse momento era eu tentando me livrar, porque eu mesmo com 8 anos, eu tinha a consciência que eu estava tomando choque, não tinha consciência de eu vou morrer, mas eu tinha consciência que aquilo era um choque, que era perigoso, e eu tentei me livrar, e eu gritava a minha mãe, só que a minha voz não saía, simplesmente. E aí, a minha última lembrança desse momento é quando eu já vou perdendo as forças e eu vou virando para trás, a minha cabeça vai caindo para trás, e eu vejo o céu, e é um céu azul, azul, limpo, sem uma nuvem, e aquele raio de sol. Eu não vejo o sol, eu só vejo aquele raio, como se ele estivesse iluminando ali, e eu apago. Então, assim, eu vou contar a minha parte, né? Depois eu vou contar o que as outras pessoas me falaram após isso. O que eu vi, eu apago e eu vou para um lugar escuro, completamente escuro. Eu estou dormindo, como se eu estivesse dormindo, né? Aquele escuro de você estar dormindo. Eu tenho total sensação de espaço, né, como se eu soubesse aonde, como se eu pudesse tocar no escuro, mas eu não tocava, né? Quando eu acordo, quando eu tenho a sensação de acordar, eu estou no escuro. E aí eu olho em volta, é como se eu pudesse tocar nas coisas, mas eu não tenho esse tato, né? Esse encostar. É como se eu estivesse em pé, mas eu não encostasse no chão, né? Era algo que não era um frio, não era calor, era um lugar acolhedor, aconchegante. Estava bem, mas eu estava no escuro. E eu tenho essa memória muito viva que eu era muito criança. Então, toda criança tem medo escuro. Eu só queria sair do escuro.
E lá no final, as pessoas falam assim, era um túnel, né? Aquela coisa assim, eu não sei te dizer se era um túnel. Era só uma coisa muito escura, aqui onde eu estava, e um lugar muito claro lá na frente. Muitas pessoas passando, e pessoas olhando já para mim. Tinham pessoas que já tinham me visto, e outras ali caminhando, era um lugar bem tranquilo. Aí, quando eu volto, eu falo para minha mãe assim, eram os meus avós, porque os meus 2 avós por parte de pai, eu já tinha perdido, né? Já tinham falecido. E eu falo para ela que eram os meus avós, mas eu não sei, porque eu não vi rosto nenhum, entendeu? Eu não tenho como afirmar, porque eu não via rosto. E eu falava assim, eram os meus avós e os amigos deles. Eram pessoas de boas, entendeu? Eu não conseguia ver, eu só conseguia achar que eram amigos. E eu queria ir até eles. Eles estavam no claro, eu estava no escuro. E eu fiz como se eu fosse até eles. E aí ele, não, volta. Ele só falava isso para mim. Claramente, volta. Quem falava? Um deles. E aí eu falava que era meu avô, mas eu não vi o rosto, entendeu? Só que quando eu voltei falando que era meu avô. Aí eu olhava, voltar para onde? Eu lembro disso, que eu pensava, mas voltar para onde? Aí eu fazia de novo, para que eu fosse até eles. E aí, como se fossem juntando mais pessoas em volta para que me convencesse a voltar. E falava, não, volta. E eu, mesmo assim, ainda fui andando, eu fiz com que eu fosse andando até eles, e aí eles começaram a ficar bravos até. Falava, não, volta agora. Eles falavam isso, volta agora. E nesse volta agora, e aí já eram mais, aí eu não sei dizer quantos, mas já eram mais assim, volta e volta agora, eu só coloquei meu corpo para trás. Eu não cheguei a virar e sair andando, não. Eu só cheguei meu corpo para trás. E eu tenho essa assim, noção assim, de lugar, né? Eu só coloquei meu corpo reto. Eu estava tentando ir para frente, eu só coloquei meu corpo reto. Quando eu coloco, eu volto. E aí eu volto com o meu pai, assim, me segurando muito forte, com a mão no meu rosto, e a minha mãe atrás de mim, dentro do carro, uma cara assim, com rosto e afeição que eu nunca mais vou esquecer, de pânico, de pavor, né, pelo que estava acontecendo. E eu não conseguia entender o porquê que meu pai estava com a mão no meu rosto, né? Quando eu voltei, a sensação só que ele estava com a mão no meu rosto, mas ele estava tentando segurar a minha língua, né? E aí eu começo a me debater, e aí eu apago de novo. Eu volto para esse lugar escuro, mas eu não vejo mais as pessoas. Não tem mais as pessoas. É como se eu só estivesse dormindo. E aí, muito breve, muito rápido. E eu apago de novo, fico nessa sensação de estar só dormindo e volto. Quando eu volto, eu já volto vendo as luzes do hospital passando em cima de mim, né? E aquela gritaria, eu acredito que seja minha mãe, o meu pai, os médicos, né? Aquele barulho muito forte e as luzes, eu só vejo as luzes passando em cima de mim. E eu apago de novo e eu já acordo na maca lá dentro da sala de emergência, com os médicos e tudo mais. Aí agora, voltando ao que me contaram, isso foi tudo que eu vi. Voltando ao que me contaram, foi assim, eu estava brincando e esse menino disse que eu coloquei a mão e eu comecei a só abrir e fechar a boca e ficar torta, só que eu soltava um som. E aí ele me chamava, Fernanda, e eu não respondia. Então ele achou que algo estava de errado. E ele sai de perto de mim e vai até minha mãe. E fala, tia, vem aqui ver uma coisa, mas muito tranquilo. Minha mãe fala que ele chega muito tranquilo. E aí minha mãe fala naquela coisa de fazer almoço, ela fala assim, o que foi? É o Christian que está brigando com você? Ah, fala para ele que eu vou lá brigar com ele. E esse menino volta até mim. E ele vai de novo.
tia, me diga uma coisa. E ela fala, o que que foi? É um bicho? Tá, já tô indo, espera um minutinho. E ele volta até mim. E ele vai a terceira vez. Olha o tempo. É o que eu falo da espiritualidade. Eu não consigo somente acreditar, porque uma pessoa tomando choque, e aí não tem como contar os minutos ao certo, porque quando você está numa situação de desespero, 1 segundo parece muito, né? Mas a minha mãe diz que foi em média 15 minutos. Eu ali na corrente, né? Então, assim, é algo muito maior. Então ele volta pela terceira vez e fala assim, tia, vem aqui, vem ver uma coisa. Aí minha mãe resolve ir. Quando a minha mãe vem no corredor, ainda tranquilamente, e ela chega na ponta da casa, né, na esquina, assim, ela me vê. E aí que ela sai correndo, gritando. E ela diz que eu tô roxa, com a boca completamente roxa, muito torta, muito, né? E soltando um som muito alto, como se fosse um roncar, mas um roncar muito alto. E sem se importar se era um choque, um risco que estava ali, né? Por ser mãe, ela não queria nem saber, ela só queria me tirar dali. Ela me segura e me puxa. E eu não saio, né? Aí meu pai já acordou, já está vindo, a minha tia está vindo, os vizinhos já escutaram. E ela, de novo, ela me puxa e eu não solto. E ela me puxa novamente, ela me puxa várias vezes, ela me segurando. E ela me puxa até uma hora que ela consegue me tirar. Aí quem explica? Uma pessoa que está numa corrente elétrica, uma outra encostar nela e não ficar agarrado também. Ou então um tempo de 15 minutos. Eu não sei explicar. Então eu caio. Nisso, o meu pai já está chegando e, por coincidência, ou por mais uma vez por espiritualidade, o meu pai ele trabalhava numa empresa Kodak na época e ele tinha um cargo de gerência e foi ofertado aos funcionários, né? Ofertado não, eles eram obrigados a fazer, mas meu pai tinha o direito de escolher se ele faria na primeira turma, na segunda, na terceira, pelo cargo dele. E ele escolheu fazer esse curso de primeiros socorros na primeira turma, que foram dias antes do meu acidente. Então, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Ele tinha aprendido ali o que tinha que fazer. Como que pode isso? Como é que se explica tudo isso? Né? Então, quando meu pai chegou e me viu ali caída, ele perguntou o que foi minha mãe. Tomou um choque, ela estava agarrada aqui, aquela coisa toda. Então, ele já foi imediatamente verificar o coração, ele disse que estava parado, ele disse que, em média, eu tive 5 paradas cardíacas, né, que ele verificava, né, colocava ali, e o coração estava completamente parado, né, e ele voltava com as massagens, né, e ele sabia que tinha que tirar a língua, porque trava a língua, trava os dentes, e a língua enrola e faz a parada cardiorrespiratória. Então, ele fez essa manobra de segurar e pedia que um vizinho fizesse a massagem cardíaca. Então, ele segurava a minha língua e o vizinho fazia a massagem cardíaca. Só que esse vizinho estava fazendo de forma errada. Aí ele pediu para trocar. Não, então deixa que eu faço a massagem cardíaca e você segura a língua. Só que com o choque, mexe com os músculos, né, os nervos. Então, eu fechava a boca tão forte, vizinho, com muita boa vontade, lógico, ele segurava, mas doía o dedo. Então, ele soltava, ele não resistia à dor, e ele soltava. E então, meu pai, né, sendo pai, ele segurou, ele ficou meses depois sem conseguir sentir os dedos, mas ele segurou a língua e ensinando o vizinho a fazer a massagem cardíaca e chamando a ambulância, né, a minha mãe, ele chamando a ambulância, mas a ambulância demorava a chegar. Eles me colocaram dentro do carro e me levaram para o hospital, que era cerca de 10 minutos da minha casa, era muito próximo. E é quando eu acordo, né, a primeira vez. Eu estou no carro com a minha mãe atrás de mim e meu pai me segurando. Então, essa coisa do meu pai, eu quando volto, não entendo o que era ele me segurando para tentar
segurar minha língua e eu não fazer a parada respiratória, né? E eu não entendo o que é, começo a me debater e apago novamente. Né? Aí eu chego ao hospital, me levam lá para dentro, né? Fazem todo o procedimento, eu volto, e aí volto bem assustada, que era todo mundo de branco de novo, mas todo mundo, né, com agulhas, enfim. E é isso, é o que eles me contam. Eu não tive, depois disso, nenhuma outra experiência. A única coisa que eu fiquei com medo do escuro, que eu já tinha quando criança, né, já ficou muito mais, assim, muito, muito forte, né, e até hoje, eu tenho 41 anos, e até hoje eu não consigo ligar coisas na tomada ou ligar a luz, só assim, com um toque, eu bato, com medo novamente do choque. E foi uma experiência assim que eu quase morri, mais um pouco eu morria. Eu não sei se de fato se eu continuasse andando, né, mesmo ele te pedindo para que eu voltasse, se eu continuasse andando, o que poderia acontecer? E todas as coincidências. O menino, na hora daquela confusão, ele deve ter ido embora, porque ninguém sabe desse menino. O pai se mudou, tipo, 2 dias depois, esse pai se mudou, e a gente não sabe desse menino, a gente nunca viu, era uma coisa assim, inexplicável. O meu pai ter feito o curso, a minha mãe ter conseguido me tirar ali do choque, são coisas que a gente não consegue explicar. Eu só consigo saber e ter a certeza do que eu tive a experiência, do que eu vivi ali. Para gravar esse vídeo, a gente conversou, eu conversei mais com os meus pais, porque já tem muito tempo, a gente já tinha esquecido, mas também é vivo na cabeça deles, na lembrança deles, aqueles momentos, né, de terror ali. Hoje eu tenho 2 filhos e não me imagino nem por um segundo passando por uma situação dessa, né? Como ficaria? Eu acho que eu nem sei. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Fernanda, onde ela responde as nossas perguntas. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?